Aula de hoje nós vamos falar sobre a pirâmide dos níveis neurológicos. Ou seja, uma pirâmide que compõe o sistema neurológico das pessoas. Como exatamente ela funciona e para que funciona e o que é isso, né? Bom, a pirâmide dos níveis neurológicos, ela começou com um psicólogo, antropólogo, psiquiatra chamado Gregory Bateson. O Gregory Bateson surgiu com a ideia da pirâmide dos níveis, e nós chamamos hoje de pirâmide dos níveis neurológicos. Ele começou essa pirâmide chamando de pirâmide dos níveis lógicos da aprendizagem. Então era níveis lógicos da aprendizagem. A pirâmide é a mesma, o mesmo formato, tudo igual, só que para ele, naquela época, ele chamava de níveis lógicos da aprendizagem. Por quê? Porque ele constituiu uma tese sobre o conceito da aprendizagem, que é uma tese que vem lá de Platão, que fala sobre você aprender no ambiente, você desenvolver capacidades de aprendizagem, você desenvolver crenças e valores, ambiente, comportamentos, capacidade, crenças e valores, ou seja, como você pode ir se desenvolvendo para aprender. Aprendizado sobre os ambientes, a importância de ficar durante um período no mesmo ambiente ensinando para a pessoa aprender com mais facilidade, a importância de você tratar os comportamentos e para que a pessoa depois de um período X de aprendizagem tenha essa aprendizagem no nível de comportamento, depois de um tempo essa aprendizagem fica parte da capacidade daquele indivíduo, depois de um tempo esta aprendizagem entra nas crenças e atende os valores, essa aprendizagem depois de um tempo já faz parte da identidade do indivíduo, esta aprendizagem depois de um tempo ele já pode levar para o mundo. Entende? Por isso que tem ali ambiente, comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade e nível de pertencimento dentro da pirâmide chamada de nível espiritual. Bom, mas e aí? Para que além disso essa pirâmide serve, né? O que ela nos ajuda enquanto conceito, né? Bom, a pirâmide ela pode ser feita da seguinte... Você tem na pirâmide a seguinte constituição. A pirâmide neurológica indica quando uma pessoa está vivendo mais no nível de ambiente. Então, uma pessoa que vive mais no nível de ambiente, ela é mais reativa, ela reage um pouco mais aos comportamentos que são trazidos diante dela. A pessoa que está mais no nível de ambiente tem uma tendência maior de ter, por exemplo, toque, transtorno obsessivo compulsivo, tem uma tendência de ter mais depressão. E por quê? Porque ela chega e o ambiente afeta ela. Eu não gostei dessa cor, eu não gostei desse barulho, eu não gostei daquela janela, eu não gostei. Ele se deixa afetar excessivamente pelo ambiente. Ah, Marcos, mas às vezes eu estou num ambiente, eu não gosto. Não, veja bem, uma coisa é você não gostar. Outra coisa é você não suportar, sabe? Você chega no ambiente, ele se torna insuportável, você muda o seu humor de acordo com o ambiente. Aí sim, aí o ambiente está afetando a sua estrutura. Ah, não gostei muito, mas foda-se, né? Faço a minha aqui, tá tudo bem. Você lida com o ambiente. Então essas pessoas que vivem nesse nível de ambiente estão muito frágeis. Por quê? Porque a pirâmide, ela é uma pirâmide e o ambiente é a base dela, mas é a parte mais embaixo. Então, logo e por conseguinte, uma das partes que mais nos afeta, se você vive naquela parte, para ela ser maior, ela mais te afeta. E ela é a base. Então, você está vivendo numa parte muito básica da pirâmide dos níveis neurológicos. Quando a gente sobe um pouquinho mais, nós estamos então no nível de comportamento. O nível de comportamento que é aquelas pessoas que olham para o mundo, olham para as outras pessoas pelo comportamento que essas pessoas têm. Então elas avaliam as pessoas adiante, né, do comportamento que essas pessoas estão tendo. Então é um julgamento comportamental. Não gostei dessa pessoa, por quê? Olha o jeito que ela faz, olha como ela faz, o que ela faz, entende? Olha o que ela faz. Então, ou seja, o tempo inteiro julgando, a pessoa passa na rua e vê, sei lá, alguém fazendo malabarismo na sinaleira e pensa, nossa, como é que o cara fica fazendo isso aí, né? Como é que vai se desenvolver? Porra, por que não está fazendo uma outra coisa? Por que não está trabalhando? Por que não está isso? Por que não está fazendo de outra forma? Uma pessoa que percebe comportamento, olha para isso, olha para o que a pessoa está fazendo e julga aquilo. Só, exclusivamente o comportamento. Veja bem, 93% da sociedade mundial vive no comportamento, julgando o comportamento. Certo e errado, sempre o conceito do julgamento. Não dá um passo além
para identificar como a pessoa faz ou por que a pessoa faz. Legal? Então esse é um nível neurológico de comportamento. Subimos um pouquinho mais, vamos para o nível de capacidade. Pessoas que vivem no nível de capacidade, aí já é uma escala um pouquinho mais acima, já é mais complexa. Então 93% está no comportamento, o restante estão nos outros. Aí é comportamento, ambiente, depois capacidade, crenças e valores e assim por diante. Então capacidade, a pessoa olha para o que o outro está fazendo e diz, mas como ele faz bem isso? Olha como ele consegue, quais as habilidades que ele utiliza para fazer aquilo. Então quem olha para o comportamento só percebe o que está sendo feito, o que. Quem olha para capacidades percebe como a pessoa faz o que faz. Então, naquele exemplo do cara da sinaleira, está olhando e está dizendo, nossa, que habilidade esse cara tem, hein? Olha só que perspicácia, olha a inteligência dele, o movimento que ele faz, ele consegue andar na bicicleta, fazer um malabares. Pô, cara, muito bom, hein? Mas por que tu acha ele bom? Porque o jeito que ele faz. Ah, mas tu faria isso? Não, não é uma coisa que me interessa, mas não tem a ver. Eu estou olhando para a capacidade daquele indivíduo. Então, quem olha para a capacidade, subiu o nível dos níveis neurológicos. Tá, mas se a pessoa ficar dizendo assim, ele não é capaz, tudo bem. Ele olha para a capacidade, mas ele tem um pensamento negativo. Ok? Ah, mas se a pessoa está no comportamento e olha para o conceito de, olha o que ele faz, mas o que ele faz não é fácil, por quê? Porque o que ele faz, quando ele diz olha o que ele faz, ele não está dizendo olha o que, ele está dizendo olha como, por isso que ele está olhando para a capacidade. Porque o que ele faz, só se for assim, tipo, nossa, como é legal ser um piloto de avião. Exemplo, ser um médico, ser um bombeiro, ser um jogador de futebol, não sei. Ser aquilo, tá entendendo? Daí está ligado à identidade, porque aquele ato é trazido junto com a mentalidade da identidade. Então, de novo, viu? Não é fácil ir para o comportamento sem ir para o julgamento negativo. O comportamento normalmente tem um julgamento negativo, a não ser que seja falando da identidade. Ele é jogador de futebol. Como é legal ele ser jogador de futebol. Porque o que ele faz está mais ligado a como. Tipo, o jogador de futebol pode jogar bem ou jogar mal. Como ele consegue jogar tão bem. Aí é capacidade. Subindo um pouco mais de nível, nós vamos para o nível de crenças e valores. Crenças e valores é o que a pessoa tem que acreditar para fazer o que ela faz. Então, ali quando tu está no nível de crenças e valores, tu já está avaliando o ser humano de uma outra forma, num nível muito mais alto, né? Vamos lá, Jesus sendo crucificado na cruz dizia, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele analisa definitivamente o porquê as pessoas estão fazendo aquilo. Ele não está julgando o comportamento. Ele nem está percebendo, nossa, como ele prega bem a minha mão. Ele está dizendo, essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. O motivo pelo qual ela está fazendo isso, na realidade, ela vai se arrepender lá na frente. Porque ela só está seguindo ordem de alguém. Ela está aqui para não perder o trabalho dela, ela está aqui para sustentar sua família, ou para se sentir poderoso, porque o poderoso mandou lhe fazer. Mas essa pessoa não sabe, não tem clareza sobre o que tem que ser feito. Então é um pouco diferente o formato, porque é uma pessoa que está ali perdida. E nessa fala de Jesus ele consegue ter esta percepção. Ele tem uma percepção que ele consegue identificar exatamente que as pessoas que estão ali, apesar de todo o sofrimento que ele está vivendo, elas não sabem o que estão fazendo. Entende? Então, essa é a tese do porquê. Se eu subir um pouquinho mais, eu vou para o nível de identidade. Pessoas que estão no nível de identidade, elas não estão nem preocupadas com o porquê. Elas, tipo, só querem saber quem a pessoa é. Então, assim, é um ser humano que está ali. Entende? É só, o que importa é o ser humano, é que tem um ser humano ali. Então, é uma identificação da identidade. As pessoas que estão nesse nível percebem quem aquelas pessoas são. Não é por que fazem o que fazem, como fazem, e nem o que fazem, e nem aonde fazem. Que essa é a tese dos níveis neurológicos. É por que fazem o que fazem, tá, ok, já é avançado, mas identidade, aí você está olhando para um outro nível. Você está olhando para a persona, só a pessoa. Entende? Tipo, quem essa pessoa é? Isso que importa. Mais do que o porquê faz, etc e tal. Avançou o nível. Subimos um pouco mais, vamos para o nível de pertencimento, que é... Agora, eu levando para o mundo quem eu sou. Então, ao invés de ser eu fazendo algo, tipo, para as pessoas simplesmente, é eu levando quem eu sou para o mundo. Ao invés de ser eu querendo pertencer a um grupo,
sou eu escolhendo o grupo cujo qual eu vou pertencer. Porque eu posso escolher o grupo tendo em vista que a minha identidade está fortalecida. Agora vamos voltar um pouquinho então. Nível de ambiente então. Nível de ambiente tem a ver com ambientes, onde as coisas são feitas, e o que é feito e onde é feito. Tá? Que está ligado a onde e quando. Onde e quando as coisas são feitas. Nível de comportamento. O que? A ação. Qual ação? O que? Qual ação é feita? Nível de capacidade. Como? Qual é a direção que é dada através desse como? De como é feito. Nível de crenças e valores. Por que é feito? Motivação, que motiva para agir. Subimos um pouco mais. Identidade. Ou seja, a missão daquele indivíduo aqui tem a ver com sua identidade. Quem você é? Quem você é? Qual a sua missão? Nível mais elevado, pertencimento. Nível de pertencimento está ligado à visão, para onde estamos indo e quem pertence a esse mundo. Qual grupo de pertencimento? Isso tudo você tem lá na sua apostila. Então, visão, quem mais, missão, quem é você, motivação, por quê, direção, como, ação, o quê, reação, quando e onde, ou onde e quando. Bom, a tese aqui é a seguinte também, tá? Você pode utilizar essa ferramenta dentro das metas, por exemplo, identificando aqui quando você vai fazer, o que você vai fazer, como você vai fazer, por que você vai fazer, quem você vai se tornar e a que grupo você vai pertencer. Muito legal. Quando eu entrar nas metas lá na frente, eu vou explicar um pouco isso também, tá? Para a gente poder entender um pouco mais como usar essa ferramenta ali, porque ela vai te ajudar bastante neste entendimento de como você pode fazer isso. Legal? Então essa é a tese dos níveis neurológicos. Ele vai te servir para você entender como você, quando está conversando com alguém, como você utilizar os níveis neurológicos. Por exemplo, se eu vou fazer um comentário mais crítico para uma criança ou para um colaborador da empresa, eu sempre vou fazer uma crítica ou a percepção de um comportamento a ser melhorado no nível de comportamento. Esse comportamento pode ser melhorado. Eu sempre vou falar para a pessoa, quando eu for elogiá-la, num nível de identidade. Então eu digo, você é muito criativo. E o que a gente pode melhorar é esse comportamento em relação a planejamento. Exemplo. Ou seja, eu elogio no nível de identidade e trago o ponto de melhora sempre no nível comportamental. Porque isso faz com que a pessoa fixe para ela quem ela é e ao mesmo tempo entenda que aquilo que ela tem que melhorar é só um comportamento que ela pode trabalhar. Então os níveis neurológicos servem para você entender o nível que a pessoa se encontra, a sua comunicação. Quando você diz você é capaz, está falando de capacidade. Quando você pergunta por quê, você está no nível de crenças e valores. Então jamais pergunte por quê dentro de um movimento linguístico se você não entende que você está perguntando sobre uma crença para a pessoa. Em vez de dizer por que você fez o que você fez, você pode dizer como você faz isso. Ou o que foi feito, afinal de contas. O que nível de comportamento, como nível de capacidade, por que crença. Uma criança deixa um copo cair e quebrar, e você diz, por que você fez isso? Fulana, por que você fez isso? Por que crença? O que eu acredito que eu sou ao fazer isso? Sou um idiota, então eu fiz porque eu sou um idiota. Ou seja, eu não posso ir com uma pergunta com nível de porquê, a não ser que realmente eu queira chegar na crença dessa pessoa. Senão, se eu quero saber, na realidade a pessoa que deixa o copo cair não é porque ela acredita em algo, ou melhor, talvez tenha crença sobre isso, mas ela não vai saber lhe falar. Ela deixou o copo cair porque ela fez de um jeito que não deveria ter feito. Então, como você fez que o copo caiu? Para a gente aprender com isso e fazer diferente na próxima, entende? Então muda o contexto. Legal?